As bênçãos de Abraão. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus, de Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você, sua família, sua casa. Estamos aqui 21 de junho de 2020, para a gente dar continuidade ao nosso projeto da Escola Bíblica Dominical, Ministério Elcos, Ministério de Família. E estamos chegando já na fase final. Creio que de hoje até o final nós teremos mais 5 aulas. Aí a gente termina. Então serão, na verdade, a aula de hoje e depois mais 5 aulas. E no domingo que vem nós vamos falar sobre converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, profecia do profeta Malaquias. E depois as outras 4 aulas eu vou falar de família após a redenção. Então a ideia é a gente fechar isso aí com chave de ouro. Espero que você que está participando, infelizmente a gente começou com um número bem maior, não sei o que está acontecendo, o pessoal vai arriando, a bateria do pessoal arria no meio do caminho, né, irmãos? Então tem essa dificuldade aí do pessoal permanecer naquilo que começou. Eu não posso parar, estou continuando, estarei aqui até o último dia e cumprindo aqui aquilo que eu prometi ao Ministério Elcos. O Pedro Paulo, o líder do ministério, está a trabalho, por isso que você não vai vê-lo na transmissão de hoje. Irmãos, é uma honra, um prazer de estar com você aí na sua casa, no seu quarto, na sua sala, na sua televisão. E eu tenho certeza que as bênçãos de Abraão, que nós vamos falar hoje, elas vão falar muito ao seu coração. Há algo grande nisso aí, há algo poderoso aí, que a Bíblia vai trazer sobre as bênçãos de Deus a Abraão. Lembrando que é importante falar que o nosso estudo, ele jamais a gente tem a pretensão de sequer querer esgotar o assunto. É simplesmente uma introdução, é simplesmente uma pegada para que você possa trilhar esse caminho do estudo da palavra de Deus. Quero orar com você nessa manhã. Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse momento em que nós estamos juntos como igreja. Deus, que a sua palavra seja poderosa, seja transformadora, que sua palavra seja, Pai querido, venha nos confrontar a ponto de trazer para nós, Pai querido, exatamente a dimensão daquilo que precisa ser mudado e moldado em nós. Que o Senhor abençoe cada família, cada casa, cada marido, cada esposa, cada filho nessa manhã. E que a tua palavra vá, ó Deus, e ela provoque a mudança necessária. Que ela seja enviada, Pai querido, e ela torne, Pai querido, uma semente viva no coração e nos corações de cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 5. Acompanha comigo aí, por favor, na tela. Ora, o Senhor disse a Abrão:
sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tornou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, deixa eu fazer um resumo, um apanhado. A tônica bíblica agora mudou. Mudou agora a lógica da coisa. Entenda comigo. Após a dispersão de Babel, a idolatria, ela novamente tomou proporções universais. Perceba que Deus começou com Adão e Eva, porém, eles falharam. Deles nasceram Caim e Abel. Abel morreu antes do tempo. E Caim não se convertia. Caim era alguém sem arrependimento. Não pode haver conversões se não existe arrependimento. Por isso Caim não se convertia. O tempo passa, Eva se engravida, dá à luz a Sete. E renasce novamente a esperança de uma geração próxima de Deus. Porém, a geração de Sete se mistura com a geração de Caim, como nós estudamos muito bem aqui. E o pecado se torna novamente universal. Deus precisa intervir e Deus faz uma triste declaração de profunda decepção com o homem que ele havia criado. Então Deus resolve acabar com tudo através do dilúvio. Deus manda os seus profetas, como Noé, que profetizou 300 anos, mas a geração não se arrependia. Deus manda o dilúvio e Deus recomeça pela segunda vez, da mesma forma que começou pela primeira, com Adão e Eva. Deus recomeça com uma família, através de uma família. E a bola da vez agora é Noé e seus filhos e suas noras. E antes mesmo que eles pudessem povoar a terra, um de seus filhos, chamado Cã, já demonstrava e dava sinais de uma terrível natureza pecaminosa que havia se instalado no interior do homem. E Cã comete atos reprováveis, dando ao seu pai Noé todas as indicações que dele Cã suscitaria uma descendência desviada, promíscua, inimiga de Deus, a ponto de Noé amaldiçoar seu próprio filho. E quando a desobediência e intenções do coração do homem se unem, alcançando índices de afronta ao próprio Deus, ele resolve descer para confundir as línguas, porque eles haviam levantado uma torre. Essa torre no interior do homem, na mente do homem, na motivação humana, era uma afronta ao próprio Deus. Então Deus agora vai descer para confundir as línguas e acabar com a festa hedonista, a festa do prazer, e com a festa humanista nas planícies de Shinar, na região de Babel. Agora os povos se espalham
sobre a terra, porque Deus confundiu as línguas. Aonde não há comunicação, vai existir dispersão. E isso serve para a igreja, porque a base da unidade é a comunicação. Acaba-se a comunicação, você começa a liberar um espírito de dispersão, de saída, de abandono. O povo não se entende mais. Então, o povo se espalha sobre a terra. Deus, escute, Deus sempre quis trabalhar com o todo. Mas, após 3 tentativas, Adão, Sete e Noé, após 3 tentativas frustradas com o homem por causa dos efeitos do pecado, Deus muda a forma, Deus muda a lógica de pensamento, de ação. E Deus faz isso não porque Deus estava perdido, ou porque Deus não sabia exatamente o que estava fazendo, ou Deus estava fazendo uma espécie de teste, não. Irmãos, entenda que Deus nunca improvisa. Deus é o regente da história. Ele tem todo o poder. Tudo está em suas mãos. Deus, em momento nenhum, irmãos, Deus está apavorado, Deus está perdido, Deus está surpreso com o rumo que a situação tomou. Deus é o dono, o regente absoluto da história. Lembre-se que a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Deus estava regendo a história a fim de conscientizar, de mostrar, de estampar para toda a humanidade, para nós, a real necessidade de haver um novo nascimento, de passarmos por uma transformação radical. A mensagem então era: os céus chegam a uma conclusão. Quando eu digo céus, é porque na aula passada eu disse que nem Deus trabalha sozinho. Quando foi criar o homem, Deus disse: façamos. Quando Deus foi confundir as línguas em Babel, Deus disse: desçamos. Nem Deus trabalha sozinho. Então o céu chega a uma conclusão: não há absolutamente nada que façamos do lado de fora do homem que seja capaz de transformá-lo do lado de dentro. Aliás, esse era o problema da lei, essa era a limitação da lei, em mudar o interior do homem. Ninguém pode ser considerado santo e nem justo porque observa a lei. Aliás, essa era a síndrome dos fariseus. Se sentiam justos e santos porque faziam um esforço mentiroso de observar a lei. Por isso mesmo, então, Deus, sabendo que a mudança não seria de fora para dentro, mas de dentro para fora, Deus então vai preparar uma transformação radical de dentro para fora. E isso se daria por meio da recriação do Espírito. E na dispensação do Pai, quando eu digo dispensação do Pai, entenda que no Antigo Testamento o Filho e o Espírito estavam na pessoa de Deus. Quando Jesus se manifesta, o Pai e o Espírito estavam na pessoa do Filho. Agora, na era do Espírito, o Pai e o Filho estão na pessoa do Espírito. Então, na dispensação do Pai, ele agora vai escolher separar um homem para que por meio dele saia uma nação, para que por meio dele, para que através de Abrão, se suscitasse uma nação que se tornaria o instrumento de Deus, o ambiente de Deus, a família de Deus, para abençoar todas as famílias da terra. Deus então escolhe um homem, filho de Terá, de Ur dos Caldeus, chamado Abrão, para fazer com ele uma aliança. Entenda que Deus só trabalha dentro de alianças. Deus, quando escolhe, quando nos chama para algo, Deus nos chama baseado em uma aliança. Veja que Deus vai escolher um homem no meio de milhares, milhões, para cumprir sua agenda, para estabelecer seus planos e seus projetos. A pergunta sempre foi, irmãos, por que Deus escolheu Abrão
O que tinha de tão diferente e de tão especial para ter sido escolhido, ter sido separado, ter sido lembrado por Deus? E lembrando que na teologia bíblica, separado é o mesmo que tirar do meio comum. Então entenda que alguém separado é alguém que foi estragado para o mundo e habilitado para o reino. Então Deus precisava de alguém radical. Por isso Paulo chamou a atenção de Deus, porque era radical. Deus precisava de alguém obediente e que fosse capaz de transferir a aliança para a sua descendência. Escuta, irmão, 3 características que eu vou falar para você de Abrão, porque Deus escolheu Abrão. É claro que tem outras, vou me limitar a essas 3 hoje. Deus precisava de alguém radical, de alguém obediente, de alguém capaz de transferir a aliança para a sua descendência. Irmãos, se nós não estamos preparados ou dispostos a transferir ensinamentos, a transferir ensinos, a aliança de Deus, nós não servimos para Deus. Foi por isso que Moisés quase morreu, porque não havia circuncidado seu filho, que era a aliança que Deus havia feito com Abraão. Então entenda uma coisa, Deus precisava de alguém que se tornasse modelo, exemplo, a ponto de receber o nome de pai da fé. Porque, entenda, Abraão foi chamado de pai da fé e também de amigo de Deus, porque a maior orfandade que impera desde o começo é justamente a orfandade da fé. Filhos órfãos de pais que sejam exemplos de fé. Líderes que sejam pais na fé. Gente que caminha por aquilo que crê e não por aquilo que estão vendo. Isso é alguém de fé. E a orfandade maior hoje é de liderança, de pais na fé. Então entenda que Deus precisava de alguém radical. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11, no capítulo 1, o autor aos Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, ou de coisas que não se podem ver. Irmãos, a essência, Deus precisava de alguém radical, porque essa é a essência da fé. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, logo, ela é radical. A fé é a convicção de fatos que não se podem ver. Por isso, a fé não é emocional, a fé ela é racional. A ponto de um pai, escute isso, a fé é um firme fundamento, ela é extremamente racional, a ponto de um pai levantar um cutelo para matar e depois queimar seu próprio filho. Abraão fez isso com Isaac, porque Deus simplesmente disse: sacrifique teu filho. Deus não explicou por quê, Deus não disse por quê, Deus não simplesmente falou: sacrifique o teu filho. Então entenda que a fé ela é radical, e um pai que esperou por 50 anos pelo menos, porque Abraão, quando Deus chamou, tinha 75, mas ele já era casado há muitos anos com Sarai, sua esposa. Então, alguém que espera por tanto tempo um filho, e o seu filho nasce, e ele depois precisa levantar uma ferramenta, um cutelo, e sacrificar seu próprio filho, não é alguém normal, não é alguém comum, é alguém diferente, alguém que exala, alguém que manifesta uma fé abundante, sobrenatural. Esse era Abraão. Então, entenda que Deus precisava de alguém radical, Deus precisava também de alguém obediente. Hebreus 11:8, o autor vai dizer: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu,
indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, a minha mente ela é um pouco limitada, confesso, para mim entender tamanha ousadia e tamanha fé. Abraão, ele simplesmente ouviu a voz de Deus sem mesmo conhecer a pessoa de Deus na sua intimidade. Irmãos, entendem que quando a Bíblia fala que Abraão saiu do meio da sua terra e de sua parentela, isso está dizendo que Abraão saiu sabendo que nunca mais iria ver os seus pais novamente. Abraão nunca mais iria ver o seu irmão novamente. Abraão iria morrer, Terá, seu pai, iria morrer, a sua família iria morrer, Abraão iria morrer. Aquela era a última despedida. Estou indo embora, nunca mais nos veremos outra vez. Entenda como foi radical essa saída, como Abraão foi obediente nesse chamado, irmãos. E eu me lembro que Jesus disse: ninguém que não seja capaz de abandonar pai e mãe por amor a mim é digno de mim. Irmãos, Deus nos chama para algo radical. Deus precisava de alguém obediente, porque nenhum desobediente herdará a promessa de Deus. Vou repetir: ninguém que seja desobediente herdará a promessa de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 8 que Abraão saiu sem saber para onde ia. Então, entenda que a obediência de Abraão foi algo sobrenatural. Nos foge muitas vezes o nosso sentimento ocidental, o nosso apego familiar, o nosso apego à matéria, ao mundo físico e às pessoas. Muitas vezes limita o nosso entendimento de entender como esse homem chamado Abraão foi alguém de extrema fé e de uma extrema obediência a Deus. Terceiro, Deus precisava de alguém capaz de transferir a aliança. Veja que Gênesis 17, versículo 9, esse ACF aí, meus irmãos, é a versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Veja que o Gênesis 17, 9, disse mais Deus a Abraão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Irmãos, Deus precisava de alguém capaz de guardar e transferir a aliança. Deus não tem compromisso com quem não consegue transferir a aliança. Escuta, nós que somos pais, isso é uma aula para família, para casais. Há um mandato de Deus para que nós possamos transferir a aliança de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus para nossos filhos, para a nossa geração. Há um mandato de Deus para que nós possamos ser alguém capaz de manifestar para nossos descendentes tudo aquilo que nós manifestamos, porque não se trata daquilo que a gente fala mais, mas de quem nós somos. O que nós falamos já não tem muito sentido, se trata daquilo que eles estão vendo em nós. Isso, estou falando dos nossos filhos. Irmãos, eu creio que se tem um problema em nós, nesse tempo, nós pais, é justamente a capacidade de transferência, de transferir. Estamos deficientes em ensinar, em manifestar, em formar discípulos. Nós pais ensinamos tantas coisas irrelevantes a nossos filhos, como por exemplo, nós conseguimos ensinar os nossos filhos a serem atleticanos doentios, cruzeirenses doentios, mas nós não conseguimos transferir para eles a palavra de Deus, não conseguimos fazê-los amar a Cristo, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você nunca vai poder dar aquilo que você não tem.
Então, eu disse isso no início do nosso curso, lá em sala de aula. Existe uma necessidade urgente de que nós, pais, comecemos a manifestar a unção de Deus em nossas vidas, para que nossa geração, nossos filhos, eles possam então ser ordenados por pais que sejam como Abraão, gente capaz de transferir a aliança. Veja que Deus disse a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Irmãos, eu percebo nesse tempo que nós somos vasos rachados, vasos trincados. Nós recebemos, nós muitas vezes choramos, nós muitas vezes somos abençoados, somos ungidos, mas a unção ela se esvai, a unção escorre na trinca do vaso. O que eu chamo de trinca? Desvios no caráter, desvio na mente, uma percepção errada do reino, uma falta de intimidade com o ser adorado. Então, quando o vaso é trincado, ele é incapaz de reter a unção. Então, irmãos, nós precisamos ser vasos novos, porque nós precisamos não só guardar a unção, guardar a palavra, guardar os ensinamentos, mas transferi-los à nossa descendência. Tem coisas, entenda uma coisa, tem coisas que será dada apenas a pessoas radicais, pessoas obedientes e pessoas que são capazes de transferir a aliança, pessoas que são capazes de se tornarem cabeça de raça, cabeça de geração, topo de genealogia, pai de multidões. Então, Deus está atrás de gente assim, gente que se torna pai, que se torna cabeça, que se torna aquele que vai se tornar o início de uma nova história. Então, para Deus o que conta é a capacidade que temos de sermos árvores frutíferas, rios abundantes. Irmãos, entenda uma coisa, a gente tem que parar de ser lagoa e começar a funcionar como um rio. A lagoa, ela represa a água. A lagoa, ela abençoa só o dono da fazenda. A lagoa, ela não tem vida em si. A lagoa não tem água corrente. O rio, ele tem nascente. O rio, ele percorre longas distâncias. Um rio, ele pode passar por dezenas de nações. Um rio abençoa várias cidades. Um rio, ele é água corrente. Um rio, ele começa aqui, mas o seu final é desaguar no universo do oceano. Então, irmãos, pare de funcionar como lagoa, alguém que represe. Você vai se tornar um mar morto, um mar de água densa, salgada, que não tem vida. Comece a funcionar como um rio de águas correntes, onde tem uma nascente e vai desaguar no oceano, em algo maior, em algo muito mais abundante. Tem coisas que Deus vai dar simplesmente em quem funciona como um rio, em quem é árvore frutífera, porque a essência do El Shaddai é a multiplicação, a essência do Deus mais que abundante. Por causa de tudo isso, Abrão precisava sair da sua terra e do meio de sua parentela. Abraão, por causa disso, precisava desligar-se de suas relações, porque a influência de amigos e parentes eram incompatíveis com a natureza do seu chamado. Escute, irmãos, existem relacionamentos que vão prejudicar a conclusão do seu chamado, e temos que ter cuidado com os relacionamentos, porque eles podem inviabilizar o projeto de Deus para nós e para os nossos filhos. Abrão obedeceu, mas decidiu levar consigo o seu sobrinho Ló. Irmãos,
Se você não leu a história de Abraão, leia. Ela começa no capítulo 11 de Gênesis, falando de Terá, o seu pai. Estude a história de Abraão. Esse homem, ele obedeceu, mas Abraão, ele resolveu levar o seu sobrinho Ló, que estava órfão de pai, porque o seu irmão Arã, irmão de Abraão, pai de Ló, havia morrido. E Abraão então pega Ló e Abraão vai então adotar o seu sobrinho. E eu entendo que Abraão aqui, ele não tinha descendência, ele não tinha filhos. A cabeça de Abraão poderia estar assim: bom, vou levar Ló como um plano B. Vai que as coisas dão errado. Vai que eu estou com 75 anos, Sarai, minha mulher, é estéril. Então ele leva Ló e resolve adotar Ló. Deus não mandou carregar Ló. Irmãos, todas as vezes que a gente colocar na bagagem aquilo que Deus não pediu, nós vamos ser interrompidos no meio do caminho. Nós vamos ser paralisados no meio do caminho. Lembra de Arão, irmão de Moisés? Deus chamou Moisés, Moisés arrastou Arão, Arão construiu bezerro de ouro. Irmãos, cuidado com quem você está arrastando, porque quanto mais peso, menos longe você vai chegar. Entenda uma coisa: Abraão resolve levar Ló consigo, plano B. Porque se Abraão não suscitasse filho, Ló poderia se tornar talvez o seu herdeiro, talvez tocar os seus negócios. Irmãos, entenda que a sua relação com Deus e com a sua família é de fórum íntimo. Vou repetir: a sua relação com Deus e com a sua família é de fórum íntimo. Então, cuidado com quem você vai levar para dentro de sua casa. Eu costumo dizer no curso de noivos: cuidado com as amizades. Você pode estar levando o futuro cônjuge do seu cônjuge para dentro da sua casa. Então, entenda uma coisa: com quem você compartilha a visão de Deus. Preste atenção com quem você compartilha a visão. Você pode estar cometendo uma autossabotagem. Entenda que, assim como a revelação de Deus é progressiva, assim também é o nosso crescimento. Abraão seria provado por Deus, até se tornar digno de herdar a promessa. Irmãos, entenda uma coisa: níveis de envolvimento liberam níveis de revelações. Níveis de envolvimento liberam níveis de revelação. Irmãos, é assim com Deus. E deve ser assim também no namoro cristão. Rapaz, se você... Deixa eu falar aqui para alguém que possa assistir essa aula aqui no futuro, no canal. E eu vou dizer para você que é solteiro. Rapaz, e você que tem filho solteiro, você deseja conhecer e ter acesso ao corpo da moça, então case-se com ela. Porque níveis de envolvimento é que vão liberar níveis de revelações. Quer que o corpo revelado a você, então comprometa-se com ela por meio do matrimônio. E não use de sexo antes do casamento. É isso que a Bíblia diz. Foi por isso que Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque manteve com Deus um relacionamento de fórum íntimo. Deus então agora vai chamar Abraão para uma vida de envolvimento e consequentemente de revelação. Você agora, Abraão, vai deixar a sua terra para entrar na minha terra. Você vai galgar patamares maiores. O seu nível de renúncia vai ativar o meu nível de aprovação. Irmãos, ativa o nível de aprovação de Deus. A sua saída, Abraão, determinará a minha entrada na sua vida. Então, a capacidade que nós temos de deixar, de renunciar, vai determinar a capacidade de Deus de agir em nós, de entrar no nosso contexto e de ordenar a nossa vida, a nossa casa. Abraão, o seu distanciamento atrairá a minha aproximação. Eis aqui o meu pacto contigo, Abraão. Você terá de mim aquilo que você for capaz de crer.
Você terá de mim aquilo que a tua fé for capaz de gerar, de materializar no mundo do Espírito, no reino do Espírito. Veja, Abraão, o que eu tenho preparado para ti. Irmãos, vocês estão me entendendo? Está claro para os irmãos aquilo que nós estamos compartilhando com os irmãos nessa manhã? Eu quero entrar com você numa dimensão das 7 bênçãos de Abraão. As 7, pelo menos 7 bênçãos que Deus liberou para Abraão. E não só para Abraão, mas liberou para a sua família, liberou para mim e para você. Então prepare-se aí, irmãos, toma posse do que você vai ouvir. Receba no teu espírito, escute. A palavra de Deus não pode ser simplesmente recebida no ouvido. Ela tem que ser recebida no espírito, porque é no espírito que as coisas acontecem. Deus se comunica ao seu espírito. É o espírito que testifica que somos filhos de Deus. Então receba a palavra de Deus no seu espírito. Entenda que as 7 bênçãos que Deus liberou para a vida de Abraão, e por causa de Abraão, Deus alcançou a minha vida e a sua vida. A primeira bênção: de ti farei uma grande nação. Isso está lá em Gênesis 12, versículo 2. Olha, a primeira bênção: de ti farei uma grande nação. Entenda, essa promessa tem a ver com a bênção de ser patriarca, cabeça de raça. Perceba que Abrão era apenas mais um homem de Ur dos caldeus, mais um dos filhos de Terá, sem a menor perspectiva de descendência, pois Sarai, sua mulher, estava estéril, era estéril. Irmãos, Abrão viveu fiel uma vida inteira a uma mulher estéril. Entenda que a cultura da época permitia que Abraão, ou melhor, que Abrão, deixa eu falar de Abrão, que é o cara que começou, depois teve o seu nome modificado para Abraão, foi estendido, pai de multidões. Entenda que a cultura da época permitia que Abrão possuísse uma segunda esposa para que dela suscitasse filhos e descendência. Mesmo Sarai sendo estéril, esse cara não quis outra esposa. Isso fala de alguém que já tem uma natureza e um caráter de fidelidade. Essas coisas atraem a atenção de Deus. E ele viveu uma vida inteira vivendo lá no casamento, no monoteísmo, vivendo na vida conjugal única com sua esposa Sarai. Isso é caráter, isso é fidelidade. Fidelidade é você cumprir aquilo que promete, aquilo que você prometeu no altar no dia do seu casamento. Meu irmão e minha irmã, cumpra. Isso chama fidelidade. Isso chama... Irmãos, eu tenho uma frase que eu gosto de usar, dizendo que o meu Deus é hi-fi, meu Deus é alta fidelidade. Irmãos, veja que para ser pai de uma grande nação, Abrão tinha que se desligar de suas origens. De ti farei uma grande nação. Saia da sua terra, desligue de suas origens. Sabe, irmãos, você vai ter que transitar para um outro lugar e acreditar em um milagre na vida de Sarai, sua mulher, que além de estéril, ela também já é uma mulher de idade, uma mulher idosa. Então, de ti farei uma grande nação. Isso fala em transitar, em assumir níveis de riscos. Irmãos, os maiores prêmios são colocados sobre a mesa quando você assume os maiores riscos. Nas casas de apostas, quando maior a aposta, maior o prêmio. Então Abrão assumiu o risco de deixar a sua terra, porque havia sobre ele uma palavra liberada: de ti farei uma grande nação. Irmãos, nosso nível de sucesso está condicionado ao nosso grau de renúncia. O sim de Deus em nossa vida é consequência da quantidade de nãos que nós estamos dispostos a dar. A quantidade de não que eu estou disposto a estabelecer no meu eu, na minha vontade, na minha vida.
A Bíblia diz que quem ama a sua vida perderá, mas quem perde a sua vida por amor de mim ganhará. Jesus disse isso. Então, irmãos, o seu sucesso não está em ganhar, mas está em perder, porque a vida cristã, você começa com morte para ter vida. Assim era no tabernáculo. Você entrava, a primeira coisa que você via era o altar do holocausto, o lugar de morte. Deus não fala e Deus não escuta. Você decide se vai morrer para nascer de novo ou não. Então a vida cristã começa com renúncia. E foi assim que começou com Abraão. Abraão, a bênção é a seguinte: de ti farei uma grande nação. Transite, saia, se mova do lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. Envolve renúncia. A capacidade do seu não está estabelecida, os sims de Deus para a sua vida. Amém? Segunda bênção: e te abençoarei. O verbo está no futuro. Veja que todos os verbos estão no futuro. De ti farei, futuro. Abençoarei, futuro. Engrandecerei, futuro. Serás, futuro. E abençoarei, futuro. Amaldiçoarei, futuro. Serão, futuro. Veja que o verbo é transitivo direto. Todos estão no futuro. O verbo está no futuro. Isso tem a ver com aquilo que você está fazendo agora. O seu futuro é ordenado hoje, é agora. As suas decisões de agora determinarão se o teu futuro será de bênçãos ou de maldição. A palavra abençoar, aí, te abençoarei, está no modo, ou o verbo está no transitivo direto, portanto indica uma ação presente. Significa lançar algo sobre alguém. Abençoar é lançar algo sobre alguém, é colocar extensão, providenciar um auxílio. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Portanto, o futuro de quem caminha com Deus no presente é a abundância e prosperidade. Escuta, meus irmãos, e não só na vida eterna, mas nessa vida não há quem abandone pai e mãe por amor de mim que não receba 100 vezes mais nessa vida, assim diz Jesus. Então, o teu futuro está condicionado ao que você está fazendo agora, hoje. Abençoar é o mesmo, então, que aumentar, colocar em extensão. Terceira bênção: e engrandecerei o teu nome. O verbo engrandecer é o mesmo que tornar-se grande, fazer crescer. Escuta, irmão, Deus está fazendo crescer. Você sente que algo está crescendo dentro de você? Deixa eu te perguntar, eu quero olhar para você. Você sente que algo está crescendo dentro de você? Irmãos, entenda que a gravidez é assim. Algo começa a crescer. Algo começa a expandir, algo começa a dilatar, algo começa a sobressair, não tem como esconder, as pessoas estão vendo, está crescendo, está tomando uma forma maior, estendida. Deus está fazendo crescer. É isso que diz: e te engrandecerei. Sinta, você precisa sentir que algo está crescendo dentro de você. Por isso diz: engrandecerei o teu nome, tornarei grande. Você tornar o seu nome grande é tornar importante, conhecido. Irmãos, nós estamos num estado de promoção espiritual. Estamos sendo promovidos, é algo poderoso. É colocá-lo em honra. Veja que Abraão, o seu nome foi engrandecido a ponto de encabeçar a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. A galeria dos heróis da fé, ela começa com Abraão e fala de Abraão mais do que qualquer outro. Porque Deus vai engrandecer o teu nome. Veja que Jesus Cristo, por causa do nível de rejeição, lá em Filipenses vai dizer que ele não usurpou o ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de homem.
Veja que quando Jesus, o estado de humilhação foi tão grande que Deus lhe deu um estado de exaltação e Deus lhe deu um nome acima de todo o nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus se prostre todo o joelho e toda a boca confessará o seu nome. Irmãos, isso é engrandecer, isso é tornar grande, isso é tornar o seu nome estendido. Escute, olha o que eu vou te dizer. Eu vou sair daqui, vou olhar para você. A sua melhor versão está no futuro. A sua melhor versão está à frente de você e não atrás. Pare de olhar para trás e comece a olhar para a frente. Seus melhores dias não estão no passado, mas estão a serem vividos no futuro. Engrandecer o seu nome é torná-lo inesquecível, admirado, honrado e lembrado nos memoriais da história. Glória a Deus por isso. Quarta bênção: e tu serás uma bênção. Entenda que e tu serás uma bênção. Entenda uma coisa. Uma coisa é ser abençoado. Ei, irmão, o negócio hoje está forte aqui comigo, hein? Uma coisa é ser abençoado, outra coisa é se tornar a própria bênção. Entenda, e tu serás uma bênção. É muito mais do que ser abençoado, é você se transformar na própria bênção. Pessoas comuns, de mente limitada e ações previsíveis, estão sempre atrás da bênção. Mas pessoas visionárias, de fé inabalável, com propósitos estabelecidos, são colocadas em posições de autoridades, de liderança e de governo para se tornarem a bênção em pessoa. Deus vai dizer: se tu uma bênção. Irmãos, não é ser abençoado, é ser a própria bênção. Tudo que Deus te dá não tem a ver com você, tem a ver com os outros. Ser uma bênção é ser uma bênção na vida de muitas outras pessoas. Gente capaz de destinar, de mudar a vida de uma multidão, de muita gente. Escuta, meu irmão José. Deixa eu tirar. José foi a bênção não só para os egípcios, mas para toda a terra. Abraão é patriarca de 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo, respeitado nas 3 maiores religiões. Entenda, isso é engrandecer o nome. Irmãos, você já reparou que tem pessoas que te abençoa? Escute uma coisa que eu vou te dizer. Jesus foi a bênção de Deus para a salvação de toda a humanidade, porque teve o seu nome engrandecido. Escuta, o nome mais acessado na internet é Jesus. O nome mais falado em toda a terra é Jesus Cristo. O nome aclamado nos céus é Jesus. O nome aclamado na terra é Jesus. O nome temido no inferno é Jesus. Engrandecerei o teu nome. Gente visionária, de fé inabalável, com propósitos estabelecidos, se tornam a própria bênção em pessoa. Vamos lá, a quinta bênção que Deus liberou para a vida de Abraão: e abençoarei os que te abençoarem. Entenda que sobre ti está estabelecido um mandato espiritual de bênçãos. Quando as pessoas, irmãos, olha o que é te abençoarei, os que te abençoarem. Isso está sobre você, isso está sobre mim. Pessoas que nos rodeiam percebem que sobre mim e sobre você existe uma palavra liberada de bênção. Existe uma extensão dos céus comigo, uma extensão de Deus em mim. Pessoas que me rodeiam, elas mais cedo ou mais tarde vão perceber. Pessoas que te rodeiam precisam perceber
que algo de Deus está te acompanhando, quando as pessoas perceberem que existe uma aprovação, uma bênção de Deus liberada sobre você, elas irão te acompanhar, elas irão te ouvir, elas irão te seguir, elas irão te bendizer e te abençoar. Irmãos, você já reparou que tem pessoas que fazem bem pra gente só de ouvi-las? A gente nem sequer conhece pessoalmente, mas somos abençoados pelas bênçãos que está sobre a vida dela. As bênçãos delas respingam em nós. Escute, quem está do seu lado precisa ser abençoado por aquilo que você tem, por aquilo que você carrega. Abençoarei os que te abençoarem. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas, ao te conhecerem, elas ficam melhores ou piores? As pessoas, ao te ouvir, elas ficam mais encorajadas ou menos encorajadas? As pessoas, ao relacionar com você, se tornam gente de fé ou se tornam gente pessimista? O que você transfere para as pessoas? Como estão seus filhos? As pessoas que estão sobre o teu raio de ação, como elas estão? Entenda isso. Então, nós somos abençoadores. As pessoas serão abençoadas. Quem me abençoar será abençoado, porque sobre mim existe um mandado de bênção. Entenda isso. Vamos lá, a sexta bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, perceba uma coisa. Veja que Deus não nos permite pagar o mal com o mal. Antes, Deus fala, paga o mal com o bem. A Bíblia diz que a vingança pertence ao nosso Deus, ao Senhor. Irmãos, não se preocupe com aqueles que te querem mal. Aquilo que está sobre você é maior do que o que está sobre o mundo. Quem te amaldiçoar, quem te praguejar, será amaldiçoado, porque aquilo que você tem é maior do que aquilo que ele está dizendo. Jesus nos ensinou, escute isso, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A ideia, a bênção, ela é liberada quando você ama os seus inimigos e ora por aquele que vos persegue. Não se preocupe, nós estamos debaixo de proteção. Maldição sem causa não se cumpre, não prospera. Portanto, abandone a maledicência e bendiga aqueles que te perseguem. Não se preocupe, nenhum mal chegará à tua tenda, praga nenhuma te alcançará, porque existe um mandato, existe uma proteção, existe uma cobertura, existe um véu, existe uma redoma, existe algo maior em você, que a bênção e a maldição não pode te atingir. E estou terminando. Sétima e última bênção que eu quero falar hoje. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, somos gratos a Abraão por ter sido um homem de fé e de obediência que foi. Por causa da fé de Abraão, da obediência de Abraão, hoje a minha família é bendita no Senhor. Hoje a minha família é bendita em Deus, na pessoa de Cristo. Por causa de Abraão, Deus cumpriu, escuta, Deus separou um homem para dele levantar uma nação, para dentro dessa nação levantar uma tribo sacerdotal, para dentro dessa tribo ensinar e revelar a santidade de Deus, para que nós pudéssemos entender o que é uma monarquia e o que é um Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que dentro do ministério sacerdotal sacrifícios fossem feitos, pecados perdoados, para que quando o Cordeiro de Deus viesse, morresse, fizesse o sacrifício, eu pudesse entender que ele foi o Cordeiro que morreu, que por meus pecados me fez nova criatura e agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Abraão e Sara, por ter sido um casal de fé, um casal obediente, porque através de vocês Deus suscitou o Messias e cumpriu
a sua promessa de Gênesis 3,15, e o Filho de Deus se manifestou por meio da obediência de Abraão. Hoje eu sou filho de Abraão, não em sangue, não em genealogia, mas sou filho de Abraão por meio da fé. Sou descendência de Abraão em fé, e por causa da fé hoje eu tenho um rei chamado Jesus Cristo. Entenda isso, irmãos. Somos filhos de Abraão por meio da fé. Ele é o nosso pai da fé. Te encorajou hoje. Eu te encorajo hoje a receber de Abraão e mais ainda de Cristo a mentalidade da fé racional, da fé inteligente, capaz de tornar bendita toda a sua casa. Toda a sua casa. E eu quero terminar falando de Salmo 112, versículo de 1 a 3. Preste atenção. Salmo 112, versículo de 1 a 3. O salmista diz assim: aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, uma geração de homens íntegros. Não se trata de ir pôr na melhor faculdade, não se trata de pagar os melhores cursos, não se trata de trabalhar nas melhores empresas. O que faz a diferença é a forma como os pais de hoje estão temendo a Deus e tendo prazer em seus mandamentos, porque a Bíblia garante que a sua descendência será poderosa sobre a terra. Eu desejo a você um domingo abençoado, um domingo cheio de Deus. Que Deus te abençoe. No domingo que vem, escute, eu estarei fechando o Antigo Testamento, falando de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Não perca essa aula, convide pessoas para ouvir, entenda, transmita a aliança, seja capaz de transferir a aliança. Que Deus te abençoe. Pode comentar aí, pode fazer seus comentários aí que eu estarei lendo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.